maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos. Sejam com todos vocês que estão aqui nessa tarde especial, nessa tarde onde nós estamos celebrando ao Senhor, agradecendo a Ele pela bondade, pela misericórdia, né, pela compaixão que Ele tem conosco, tá certo? Esse é mais um culto onde nós celebramos ao nosso Deus, prestamos o culto vivo, santo e agradável, e Ele que é bom, Ele nos abençoa. Quem diz amém por isso? Quem diz amém? Irmãos, rapidinho, só para a gente alinhar aqui as coisas. A informação inicial era que nós, na quarta-feira, nós não teríamos o culto de oração. Porém, nós teremos nessa quarta-feira o culto de oração, tá certo? Não o teríamos, mas como até mesmo em feriados de quinta e de terça, nós temos o culto da unção, teremos o culto nessa quarta-feira, tá certo? Então, fica aí batido aqui o martelo para nós termos o culto de oração. Se você vai pela parte da manhã, alguma atividade, principalmente a atividade no que diz respeito à nossa nação, que o Senhor guarde a mim e a você, nós vamos e retornaremos para o culto na parte da tarde. Livro de Josué, no capítulo 2, abra sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 2. O tema dessa mensagem, eu coloquei o seguinte: uma atitude que nos traz uma segunda chance. Você pode repetir comigo? Diga assim: uma atitude. Não, vamos com vontade, irmão. Diga assim: uma atitude que nos traz uma segunda chance. Nós servimos ao Deus que é o Deus das segundas chances. É o Deus da segunda oportunidade. É o Deus que sempre tem uma palavra de misericórdia para os filhos. Sempre tem uma palavra de misericórdia para os povos. E eu vou ler Josué capítulo 2. E vou ler depois Josué capítulo 6. Mas eu quero colocar você a parte do contexto dessa palavra que nós vamos ministrar. Aqui o povo estava, vamos dizer assim, ante o Jordão, para o Rio Jordão, para começar a conquista da terra prometida. Aqui o povo já havia andado 40 anos no deserto. Aqui o povo já havia passado por aquela prova dos 40 anos. Uma geração toda fica no deserto, outra geração levanta, tá bom? E aqui o povo estava prestes a começar aqui a batalha da terra prometida. E estratégia dada por Deus a Josué, ele vai mandar 2 espias para Jericó, para observar a terra. E os espias vão trazer depois o relatório deles. Muito diferente de 12 espias que voltaram 40 anos atrás, que trouxeram um relatório terrível. E aqui o contexto é esse. Os espias chegam em Jericó e eles vão encontrar ali abrigo, vou dizer assim, um esconderijo, na casa de uma mulher que era prostituta, chamada Raabe. Como era o nome da mulher? Raabe. A maioria que estão aqui conhece a história. Mas Josué 2, do versículo 6 em diante, versículo 6 diz assim: ela, porém, os fizera subir ao eirado, e escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. A versão da NVI traduziu esse versículo 6 da seguinte forma: ela, porém, os tinha levado. Cadê? Saiu aqui. Ela, porém, os tinha levado. Cadê a versão? Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Onde foi que ela colocou? Entre os talos de linho. Guarde essa informação. O versículo 15 de Josué 2 diz o seguinte: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Versículo 18 diz assim, versículo 18: quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa seu pai, sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte e seremos inocentes.
mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Passe a sua Bíblia para o capítulo 6 de Josué, a partir do versículo 17. Aqui, Raabe faz um acordo com os 2 espias, que quando o povo de Deus invadisse Jericó, a vida dela e da sua família estaria salva. Aí os homens disseram assim: vocês têm que ficar dentro da casa, e vocês vão colocar uma marca. A marca será uma corda vermelha sobre a janela. E foi sobre essa corda, descendo por essa corda, que os homens escaparam de Jericó. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem, irmãos? Então vamos para o capítulo 6, versículo 17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, boi, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela havia. E disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus pertences, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram prata, ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus descendentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado para Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Você pode aplaudir a Jesus por esse texto, querido? Nossa, a história dessa mulher tem que ser lembrada. A história dessa mulher tem que ser trazida à nossa memória. A história dessa mulher tem que ficar no nosso coração, porque uma atitude que ela teve fez com que ela tivesse uma segunda chance na sua vida, e não apenas, de continuar respirando, mas de ter uma reconstrução na sua vida. Querido, atitudes fazem toda a diferença. Quando a gente olha para a história dessa mulher, você vai ver que no capítulo 6, nesses versículos que nós lemos, 3 vezes a palavra de Deus vai se referir a Raabe como uma prostituta. Olha só, 3 vezes fala aqui, vai na casa de Raabe, a prostituta, vai lá Raabe, a prostituta. Olha só como o passado daquela mulher pesava sobre ela. Mas uma atitude correta tem o poder de mudar todo o nosso destino. Uma atitude correta. O texto que nós estamos lendo hoje, para que o povo de Deus pudesse começar ali a conquista da terra prometida, para que eles pudessem conquistar a promessa, para até que eles pudessem chegar a Jerusalém, que fica a mais ou menos 30 quilômetros de Jericó, subindo um pouco, fica a mais ou menos 30 quilômetros, eles teriam que atravessar o Jordão e teriam que conquistar Jericó. Para chegar a Jerusalém, que era a terra dos jebuseus, antes eles precisavam passar por Jericó. Eles precisavam conquistar Jericó. Jericó deveria ser a primeira conquista do povo de Deus. É interessante que eu particularmente já vi muita foto das muralhas, dos escombros das muralhas de Jericó. E eles estão lá até hoje. Estão lá em Israel, mas a gente vai ver daqui a pouco ele ao vivo. Quem aqui crê comigo em nome de Jesus?
Amém. E aqueles escombros ficam lá é um marco para que não só a história da humanidade, né, possam ver, possam comprovar que ainda existe o Deus Todo-Poderoso, ainda existe aquele que dá livramento, aquele que derruba muralhas. Ainda hoje aqueles escombros é um marco para a fé dos cristãos, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Pode ter a muralha que for, Ele prometeu, querido, vai se cumprir em nome de Jesus. Irmãos, é o filme da nossa vida. Essa história aqui, parte dessa história, ela é o filme da nossa vida. Temos promessas, mas para chegar nas promessas nós temos que derrubar as muralhas. Não, nós não temos que derrubar as muralhas. Nós precisamos atravessar as muralhas. Porque quem derruba a muralha é Deus. Quem tem o poder de derrubar as muralhas é Deus. Qual é a nossa... O que é que a gente tem que fazer? Ter uma atitude de passar por cima dos escombros. Né? E passar por cima dos escombros, querido, vê só, dá trabalho, né? A gente pode cair, pode haver um desequilíbrio, pode cair, pode cortar uma mão, pode cortar um pé, mas vê só, essa é a nossa função. Quem dá a vitória é o Senhor. Quem aqui toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Quem dá a vitória é o Senhor. A nossa parte a gente tem que fazer, caminhar por cima aí dos escombros que o Senhor vai estar derrubando das muralhas. Assim vai ser a nossa semana. Vai ser uma semana onde nós passaremos, sim, por cima dos escombros. Iremos passar por cima dos desafios. Iremos atravessar os desafios e vamos conquistar em nome de Jesus. Queridos, uma atitude correta, uma atitude certa, mudou o destino daquela mulher. E essa tarde é uma tarde para que o nosso coração fique cheio de fé, irmãos. Para que o nosso coração se encha de fé, para que nós possamos começar essa jornada dizendo assim: o meu Deus vai derrubar muralhas e eu vou passar. Essa semana vai ser uma semana produtiva, abençoada, vai ser uma semana onde eu verei o melhor de Deus na minha vida, aleluia, o melhor de Deus na minha vida. Aquele povo havia passado, eu falei até rapidamente hoje de manhã por isso, falei rapidamente, aquele povo passou por um adiamento de promessa de 40 anos. Deus havia prometido desde Abraão, que dariam a terra, que os descendentes tomariam conta. O povo vai para o Egito, passa cerca de 430 anos, o Senhor liberta, Moisés está caminhando ali com o povo, havia uma promessa. E o povo havia caminhado alguns meses depois que ele atravessa o Mar Vermelho. E eles estão ali mais uma vez de frente à Terra Prometida. Mais uma vez não, pela primeira vez de frente à Terra Prometida. E ali Moisés manda 12 espias. E eles passam 40 dias espionando a terra. Mas quando eles voltam, o relatório foi terrível. A terra é boa, a terra é magnífica, mana leite e mel, a terra dá o fruto, a terra é boa para cultivo, mas tem um negócio: a terra é cheia de gigantes, a terra, eles são poderosos. Quem somos nós, né? Quem somos nós? O Senhor nos trouxe aqui para morrer no meio do deserto e sermos aqui feitos semelhantes a um pão que amassa. Somente Josué e Caleb vai dar um relatório contrário daqueles 10 espias. E aquela atitude de desobediência, aquela atitude de incredulidade, adia a promessa por 40 anos. Olha como as atitudes, elas têm o poder de direcionar a nossa vida. Uma atitude errada daqueles 10 homens contaminou o coração de todo um povo que teve a sua promessa adiada por 40 anos. Era o desejo inicial de Deus que aquele povo andasse 40 anos no deserto? Claro que não. Queria que o povo atravessasse e conquistasse a terra. Mas uma atitude errada adiou uma promessa. Quem sabe você ainda não tem vivido o melhor Deus para a sua vida, não tem conseguido chegar no seu destino, não tem conseguido ainda prosperar. Sabe por quê? Porque você tomou atitudes erradas no passado. E até hoje existe um peso, mas guarde uma coisa em nome de Jesus: sempre existe tempo de um alinhamento.
Sempre existe tempo de nós agarrarmos uma segunda oportunidade na nossa vida. E era isso que estava acontecendo com esse povo depois de 40 anos. Depois de 40 anos. Existem pessoas que estão com as suas promessas adiadas, mas Deus está dando uma segunda chance. Então, quando essa segunda chance chegar, em nome de Jesus, aproveite a segunda chance. Se você puder, diga para quem está do seu lado, aproveite a segunda chance. Toda promessa, guarda uma coisa, toda promessa de Deus, ela já se cumpriu. Olha, só acho que você não entendeu. Toda promessa liberada por Deus, ela já se cumpriu. Tudo que Deus prometeu já se cumpriu. Se eu não estou vivendo aquilo que Deus prometeu, não é culpa de Deus, é culpa minha. É culpa minha. Então, a promessa já foi liberada. No plano espiritual já aconteceu. No plano espiritual já aconteceu em nome de Jesus. E Raabe, pastor? Essa história de Raabe nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Essa história nos mostra que Deus, Ele não olha para um de um jeito especial e para outro de um jeito que condena, de jeito nenhum. Deus nos criou para a vida, irmãos. Deus nos criou para a salvação. Deus nos criou para a adoração. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para que nós pudéssemos cumprir os propósitos que Ele já definiu para cada um de nós. Aleluia. O texto fala que Raabe era uma prostituta. Várias vezes o texto diz isso. E se você olhar comigo, fizer uma análise, olha, era a última mulher, ou uma das últimas mulheres, que poderia ser escolhida por Deus para uma grande missão. Sabia disso? Uma grande missão. Ela seria a última, ou quem sabe aos nossos olhos, nós nem olharíamos para ela. Pelo histórico dela, morar numa terra pagã. Morar numa terra que estava destinada a todos os habitantes, animais, serem destruídos, serem mortos. Todos. Se a gente olhar nesse plano, não tinha nenhuma condição daquela mulher nem escapar com vida. Daquela mulher nem ter uma segunda oportunidade. Mas o olhar de Deus, olha irmão, vê só, por isso que Deus é lindo, Ele sempre está dando oportunidades, Ele sempre está transformando. Você está aqui visitando a gente, quem sabe você não conhece essa história. Hebreus 11:31 vai se referir a Raabe da seguinte forma: pela fé, de novo, Hebreus diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes lá de Jericó. Uma atitude de esconder aqueles homens na casa dela mudou a vida e a história dela. Ela toma uma atitude, ela recebe 2 homens que ela sabia que era do povo hebreu, que ela sabia que era do povo que estava andando no deserto. Uma atitude muda tudo. Querido, olha como mudou. Olha, Mateus capítulo 1, versículo 5, vai falar sobre a genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz. Sabe quem foi Salmão? Lá na frente foi o cara que casa com Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Gerou Salomão, cuja a mãe tinha sido mulher de Urias. Descendente direta de Raabe, sabe quem foi? Jesus. Descendente direto de Raabe, Jesus. Descendente direto de Raabe, o rei Davi. Descendente direto daquela mulher. Como, pastor? Uma prostituta de uma terra pagã que adorava falsos deuses. E dela, da descendência dela, viria o Messias, sim. Porque Deus não enxerga como eu e você, a gente enxerga. Deus conhece o coração. Ele está na história, Ele comanda a história. Ele está na eternidade. A última palavra é dele em nome de Jesus. Uma atitude correta. Glória a Deus. É isso mesmo. Davi, o grande rei Davi, descendente direto de Raabe. Mas Deus não poderia ter escolhido mulheres de Israel?
Deus não poderia ter escolhido mulheres hebreias, mulheres santas, mulheres puras. Deus não poderia? Poderia. E por que ele escolheu Raabe? Porque ele quis. Porque ele é Deus. Porque ele não tem que dar satisfação para ninguém. A história está nas mãos dele. Ele governa e muda a história. A segunda chance chegou na vida de Raabe quando ela toma uma decisão, escute isso, de andar com Deus. Sabe por que Deus deu uma segunda chance a Raabe? Diga assim, porque ela escolheu andar com Deus. E eu vou provar para você. Tem um detalhe no texto que nós lemos, que se a gente não para, a gente não medita, se a gente não busca algumas informações, passa desapercebido ao leitor. Passa desapercebido aquele que está meditando na palavra de Deus. Guarde bem uma coisa, anotei aqui. O que move o coração de Deus não é o que você herda, mas sim a aliança que você faz com Ele. Sabe o que é que move o coração de Deus? Diga assim, aliança. O que move o coração de Deus é a aliança. E a aliança que você faz com Cristo Jesus quebra todas as maldições, quebra todo o jugo. A aliança que você faz com Jesus quebra todas as cadeias. A aliança que você faz com Jesus muda a sua história, mas não somente a sua, tem o poder de mudar a história das próximas gerações. Tudo isso pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas todos nós temos um histórico de pecado, e não estou falando aqui do tipo do pecado, mas um passado tenebroso semelhante a Raabe, porque todos nós andávamos em trevas. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas não importa o histórico, o que importa, mas não importa o histórico, o que importa são as atitudes que nos levam a uma aliança com Deus. Uma aliança que reescreve a nossa história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a tristeza, abunda agora a alegria. Onde abundou a derrota, agora é um tempo de vitória. Onde abundou a opressão, é um tempo de paz. Aleluia! Tudo isso por conta do poder que há na aliança firmada através do sangue de Jesus. Aleluia! Essa ministração foi inspirada na história dessa mulher, e vou dizer para você, fantástica. E vou dizer para você, uma mulher de atitude. Tem alguns detalhes desse texto. Apenas dois, para que você possa guardar. Raabe, ela escapa por pouco. A vida dela realmente ficou por um fio. É interessante que ela vai correr perigo. Se você ler o capítulo 2, assim que ela recebe os homens, os espias hebreus, que óbvio passaram pela porta principal daquela cidade de Jericó, aqueles homens foram avistados. E o rei de Jericó fica sabendo que haviam 2 homens estranhos, que eram homens daquele povo que andava no deserto, e que tinham chegado na casa da prostituta Raabe. E eles mandam os soldados dele, de Jericó, e manda que ela entregue aqueles homens. Ela diz assim, não, eles passaram por aqui, mas não estão mais aqui. E tinha certeza que aqueles soldados entraram na casa, e aqueles soldados fizeram uma revista, mas não encontraram aqueles homens. Não. A atitude dela de esconder aqueles 2 homens mudou a história da vida dela. A atitude de esconder 2 espias do exército de Israel fez com que ela se tornasse uma mulher escolhida por Deus. Uma corda vermelha colocada na janela da sua casa foi o que salvou ela e sua família. A santidade não estava na casa de Raabe, estava na atitude que ela teve de colocar um cordão vermelho em sua janela. Na atitude dela de colocar um cordão vermelho na sua janela.
Assim como o cordão vermelho, o cordão escarlate, se a sua Bíblia for corrigida ou atualizada, guardou a casa de Raabe, o sangue de Jesus guarda a sua casa. O sangue de Jesus guarda a sua vida, aleluia. O sangue de Jesus guarda a sua vida. Assim como foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. 40 anos atrás, lá nas portas dos hebreus, o sangue pintado ali, para que o anjo da morte passasse por cima e livrasse os primogênitos dos hebreus, aleluia. Assim é o livramento do Senhor para a nossa vida. A Bíblia nos diz que mal nenhum chegará à nossa casa, através do sangue do Cordeiro, Jesus, aleluia. Quando Raabe esconde aqueles homens, algum informante fala para o rei de Jericó, que haviam homens dos hebreus na casa de Raabe, e aqueles soldados chegam na casa dela. Eu não sei se você já parou para perguntar por qual motivo aquela mulher escondeu aqueles homens. Eu não sei se você já parou para se perguntar, nossa, por que uma mulher de Jericó, que habitava naquela terra, os soldados vão e são ameaças na vida dela, o que fez com que aquela mulher escondesse aqueles dois soldados? O que fez? Ela já havia tido um encontro com Deus. Ela já havia tido um encontro com Deus. Deixa eu trazer para você aqui uma coisa. A casa de Raabe era um lugar que era altamente frequentado por quem estava em trânsito passando por Jericó. Flávio Joséfo, historiador da época de Cristo Jesus, ele vai trazer informações importantíssimas sobre Raabe. Como era um lugar que era de passagem, escute isso. E as pessoas muitas vezes pernoitavam na casa de Raabe. A informação de que havia um povo que estava andando no deserto há vários e vários anos havia chegado nos ouvidos dela. E sabe qual foi a informação? Tem um povo que saiu lá do Egito, e o Deus deles abriu o Mar Vermelho. E aquele Mar Vermelho, quando foi aberto há 40 anos atrás, o exército de Faraó, quando foi atravessar, o mar fechou, e aquele povo teve um livramento, aquele povo viveu. Sabe qual foi a outra história que ela ouviu? Olha, esse povo, ele era tudo escravo, mas eles enfrentaram outros inimigos do deserto, enfrentaram amalequitas, enfrentaram outros inimigos, e o Deus deles sempre deu vitória. Olha, esse povo, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, 40 anos do deserto. E deixa eu trazer outra coisa, e quando esse povo anda, o Deus dele é semelhante a uma nuvem, que direciona para onde eles devem ir, e ali o calor do deserto não vai torrá-los, o calor do deserto não vai desidratá-los. E esse mesmo Deus, de noite, aquela nuvem se transforma numa coluna de fogo, que vai esquentar o povo na frieza do deserto, que vai espantar as feras. E tem mais, quando esse povo, ele vai ouvir o Deus dele, no meio lá do acampamento, quando o Deus dele aparece, é uma nuvem, uma Shekinah, uma nuvem que vai do teto da tenda até o céu. Existe um Deus diferente que guia esse povo. Escute bem, as informações de quem era Deus já havia chegado nos ouvidos de Raabe. Ela já sabia que existia um Deus, e no coração dela já tinha se rendido a esse Deus. O passado dela era de prostituição, sim. Agora o primeiro versículo que nós lemos, foi que aqueles espias, eles ficaram escondidos entre os talos de linho que existiam na casa de Raabe. Sabe o que eram os talos de linho, irmão? Tecido. Flávio Joséfo vai afirmar que Raabe havia sido uma prostituta, mas naquele tempo, sabe o que ela era? Uma comerciante de roupas. Sabe o que Raabe fazia? Roupa.
E sabe o que ela tinha na casa dela? Uma quantidade imensa de tecidos de linho, capaz de esconder os 2 homens entre os tecidos de linho. Ela havia sido uma prostituta. Teve um encontro com Deus. O versículo vai dizer os talos de linho. Ei, por que é que você acha que está dizendo assim na Bíblia, talos de linho? Por que é que você acha? Existe um propósito em tudo na bendita palavra de Deus. Ela havia sido, ficou marcada. Agora, ela tinha tido um encontro com Deus. E ela recebe aqueles homens e vai dizer assim, ó, eu sei quem são vocês. Vocês fazem parte do povo hebreu. Nós sabemos que vocês vão invadir aqui, vocês vão matar todo mundo e vocês vão tomar conta da terra. O nosso coração está desfalecido. Eu sei quem é o Deus de vocês. Eu sei quem é. Eu já ouvi falar, irmão, querido, você que está aqui, que já ouviu falar tanto de Deus e que ainda não tomou uma decisão de servi-lo de todo o coração, está na hora. Você está tendo uma segunda oportunidade hoje de confessar Jesus, de declarar Ele como o Senhor da sua vida e passar a ter a sua vida transformada. Não desperdice a segunda oportunidade. Não desperdice a segunda oportunidade. Aquela mulher, ela sim, Flávio José vai afirmar que ela era uma comerciante, tinha uma pequena fábrica, uma pequena produção de roupa. Ela sabia quem era Yahvé, ela já havia tido um encontro, já havia se rendido a Yahvé. Sim, a atitude dela de acolher aqueles homens, mostrava que o coração dela já estava rendido a Deus. Os soldados de Jericó disseram, não, eles já passaram por aqui, já foram-se embora, vai atrás dele. Ela tinha muito pano, ela tinha linho, tinha as canas de linho, ela tinha uma confecção, antes prostituta, agora sim, agora uma comerciante de roupas. Raabe também tinha uma corda vermelha. Raabe também tinha uma corda vermelha. Uma corda vermelha que tinha com certeza mais de 10 metros. Sabe por que a corda era vermelha? Sabe por que tudo é perfeito, né? Vai remeter ao sangue de Jesus. Mas sabe por que a corda era vermelha? Flávio José também vai falar que o tingimento de roupas era dado a partir de cordas vermelhas. A produção de cores começava a partir do vermelho, que era colocado nos caldeirões que ferviam, e ali era controlada a cor que as roupas iam ter. Então ela tinha muito linho e tinha uma corda o quê? Vermelha. Uma corda vermelha. Simbolizava o sangue de Jesus? Com certeza. O sangue de Jesus que traria livramento para ela? Sim, com certeza. E aí ela recebe aqueles homens. E ela diz assim, a gente sabe que vocês vão invadir aqui. Agora eu quero fazer um trato com vocês. Eu estou aqui escondendo vocês. Agora, quando vocês entrarem aqui, que vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. O acordo é esse. Aqueles homens disseram assim, está jurado. A gente tem aqui um acordo, está feito. Agora, entenda bem, Raabe. Entenda bem. Vocês precisam permanecer dentro da casa quando nós invadirmos. Se você sair, ou se alguém da sua família sair, o trato que nós fazemos através da corda vermelha cai por terra, a gente não tem nada com você. Agora, se você permanecer dentro da sua casa, você vai ser poupada. E se alguém entrar e tirar a vida de alguém da sua família, a vida deles será pela vida daqueles que tiraram da sua família. Combinado? Combinado. Agora a gente tem que sair daqui. Foi o que Raabe fez. Ela morava onde? Numa casa que ficava na muralha de Jericó. Sabe o que Raabe fez? A corda vermelha. Ela vai lançar a corda. A corda tinha mais de 10 metros, com certeza. Essa daqui tem 10. É um varal de roupa. E ela pendura a corda na janela. Os homens descem. Se você ler o texto, aqueles homens vão passar 3 dias no deserto.
E depois de 3 dias, aqueles homens vão encontrar com Josué e com o exército de Deus. Então, tinha 3 dias que a corda estava onde? Pendurada na janela da casa de Raabe. Se você ler lá o texto, o povo vai andar mais 7 dias rodeando Jericó inteiro. Então, pelo menos 10 dias, a casa de Raabe fica com uma corda vermelha na sua janela, onde todos de Jericó passavam e viam o que? Uma corda vermelha. Qual era o sentido que tinha de uma corda vermelha na janela de uma casa de uma mulher que era conhecida como uma prostituta? Qual o sentido? Qual o sentido? Nenhum. Mas para Raabe tinha sentido? Sentido de vida. Bem assim é comigo, com você, irmãos. Olha, tem coisas que só fazem sentido para mim e para você que somos o povo de Deus. Tem coisas que só fazem sentido para mim e para você. Adianta você explicar dízimo para quem não é crente? Adianta explicar que é uma primícia, que você é abençoado quando você traz e que Deus faz o seu dinheiro prosperar. Me diz uma coisa, faz sentido explicar? Não, o povo não vai entender nada. Faz sentido você explicar para alguém que você está fazendo um voto com Deus e que você crê que Deus vai trazer uma restauração? Quem serve a Deus entende isso? Entende isso? Não entende. Porque tem coisas que realmente é só para quem tem aliança com Deus. Só entende quem tem aliança com Deus. O povo passava na casa de Raabe, via a corda pendurada lá, o povo não entendia nada. Oxe, que mulher doida, meu irmão, uma corda vermelha. Adiantava ela explicar que a vida dela estava por um fio? Adiantava? Não, tem coisa que não explica não, irmão. Tem coisa que a gente vive, ponto final. A gente entrega dízimo porque nós vivemos por princípio. A gente faz voto porque a gente vive por princípio. A gente faz jejum porque a gente entrega o nosso prazer a Deus. Uma corda vermelha amarrada na janela da casa de Raabe. Só entendia quem tinha aliança. Só entende um negócio desse, de uma mulher que antes era prostituta e da sua descendência vir o Messias. Nossa, é só para quem tem a mente transformada, aleluia. Raabe e sua família iriam passar por um grande desafio. Sim. O desafio ali de ficar dentro da casa quando tudo desmoronasse. Olha, ficar dentro da casa quando tudo desmoronasse. Eu creio, e aqui eu faço uma exegese bíblica, e aqui eu também tenho outros homens de Deus que sigam essa mesma linha de entendimento. Quando antes de Josué começar ali a invasão, um anjo do Senhor se aproxima. Não foi o anjo do Senhor, foi ali um príncipe do exército, foi um anjo enviado por Deus. Quando, aqui Josué 5, estando Josué de pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e disse: és tu do nosso lado ou dos adversários? Respondeu ele: não, sou um príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu: desce, tira a sandália do seu pé, que o lugar que você está é terra santa. Ali era o próprio exército, o anjo do exército do Senhor. Ele se prostra, ali era o próprio Deus. Ele adorou, ali era o próprio Jesus, que estava ali numa aparição. E foi o próprio Senhor quem derrubou a muralha. Você conhece a história, né? 6 voltas, né? Calados, na 7ª volta, né? No 7º dia deu lá as 7 voltas e o povo gritou, e a muralha o quê? Caiu. E a muralha caiu. O que foi que fez a muralha cair? Quem? Deus, o Senhor. E eu acredito que quem derrubou essa muralha foi esse anjo. Esse anjo que estava lá. Agora me diga uma coisa.
Imagina só, uma muralha cercava a cidade. Ela seria toda ela seria o quê? Seria destruída. Ela iria ruir. Mas o lugar da casa de Raabe permaneceria o quê? De pé. Meu irmão, só Deus é milagre demais. Isso daqui, irmão, ó, as coisas podem estar ao nosso lado, todas ruindo, todas desmoronando, mas eu e você, se temos aliança com Deus, esteja em paz, fique firme, as coisas vão acontecer e o livramento do Senhor vai chegar. Dá para imaginar o barulho que Raabe e seus parentes ouviram quando a muralha caiu? Deve ter tremido tudo, velho. Deve ter tremido tudo dentro da casa, tudo segurando. Meu Deus, era tudo crente já, né? Meu Deus, caiu tudo. Não, mas peraí, a nossa casa está de pé. A nossa casa está de pé. A sua casa permanece de pé. A sua casa permanece de pé. A sua casa permanece de pé. Peraí. De pé aqui. Caiu tudo, mas minha casa está de pé. Por quê? Aliança. Adiantava Raabe explicar para quem não tinha conhecimento de quem era Deus, porque a casa dela estava de pé. Não adiantava. Nem dava mais tempo. Agora o livramento do Senhor havia chegado na sua vida. Aleluia. Milagres do Senhor. A história dela não fez com que ela escapasse da morte, mas a aliança que ela fez com Deus e com aquele povo hebreu deu livramento de morte, não só ela, mas a toda a sua casa. Sabe o que foi que salvou Raabe? A atitude de firmar uma aliança com Deus. E assim será com você. E assim será comigo. Assim será com você, assim será comigo. Não adianta explicar para quem... Pega aqui, Ari. Pega aqui na ponta. Não adianta explicar para quem não crê. Fica aí. Aqui é mais ou menos 10 metros, segundo os historiadores, era a altura de 10. A maioria fala de 10, outros falam de 12 metros da muralha de Jericó. Um cordão vermelho salvou a vida daquela mulher e a vida de toda a sua família. Foi o cordão que salvou, não foi ali. O cordão foi um meio no qual a salvação chegou para a sua família. Porque os espias descem pelo cordão vermelho. Os soldados enxergam uma casa com um cordão escarlate pendurado em meio a escombros. Ninguém entra lá e ninguém mexe com quem está lá dentro. Existia uma marca, o cordão escarlate. Existia uma marca. Qual vai ser a sua atitude nessa tarde? Vai ser uma atitude de fé, obrigado, Ari. Uma atitude de fé, de crer que o Senhor, Ele já trouxe livramento para a sua casa, que Ele já mudou a sua história, que Ele já mudou a história da sua descendência. Qual vai ser a sua atitude nessa noite? E Raabe, depois que, a história vai nos dizer, depois que o povo de Deus invade Jericó, que mata todo mundo, sobrevive Raabe e a sua casa, e ela é colocada fora do arraial de Israel, porque tem que passar o tempo da purificação, aí é lei. E depois ela vai casar com um homem chamado Salmão. Depois ela vai casar, depois ela vai ser alegre mãe de filhos. Quem olhasse para a história de Raabe dizia assim: nossa, essa prostituta, quer dizer, ela foi prostituta, né? Mas agora ela virou comerciante de linho. Mas está marcado na vida dela. O que está marcado na vida dela não foi o passado. A Bíblia se refere a ela como prostituta. Mas quando Mateus vai escrever lá o Evangelho, ele vai afirmar que da descendência de Raabe veio o Messias. Pronto, acabou-se. Isso basta.
Isso basta. A vida dela foi refeita. A vida dela foi reconstruída. Uma mulher totalmente improvável, uma mulher que totalmente, aos olhos humanos, não tinha condição nenhuma de nem escapar da invasão do exército de Israel. Mas por uma aliança. Irmão, por uma aliança. Por uma atitude de fé, por uma aliança que não foi quebrada, ela escapa e a sua vida é reconstruída. Ela teve uma segunda oportunidade e ela abraçou a segunda oportunidade. Eu prego para pessoas aqui nessa noite que estão tendo uma segunda oportunidade na sua vida. Uma segunda oportunidade, sabe de quê? De permitir que o Senhor reconstrua o seu casamento. De permitir que o Senhor reconstrua a sua vida emocional. Uma segunda oportunidade de permitir que o Senhor haja na sua vida, trazendo alegria, paz, curando você. Foi necessária uma atitude de fé. Eu convido você a ficar de pé nessa hora. Qual é a música? Qual a promessa? Sim. Eu vou desafiar você, eu desafiei hoje pela manhã. Quem estava aqui pela manhã? Quem estava aqui pela manhã hoje? A maioria não estavam pela manhã. Recomendo você assistir a palavra da manhã. Já tá no YouTube? A palavra da manhã já está disponível na nossa página do YouTube. Recomendo a você a assistir essa palavra. E eu vou desafiar você que precisa de uma reconstrução na sua vida. Você que precisa que Deus reconstrua suas emoções, suas finanças, sua saúde, sua família, seus sonhos, seu ministério. Eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não dá para explicar a quem não é crente essas atitudes. Sabe o que é que você está fazendo vindo aqui na frente? Sabe o que você está fazendo? É um ato profético. Não dá para explicar ato profético para quem não tem aliança com Deus. Agora, quem tem aliança com Deus entende o significado de vir ao altar. Eu não vou estender aqui a corda vermelha. Você poderia até, como um ato profético, tocar na corda vermelha. Mas tem muita gente que não dá. Oxe, pastor, que é isso? Meu irmão, não dá para explicar para quem não tem aliança. Agora, quem tem aliança, toca, vem aqui à frente e volta de posse de vitória. Pastor, se eu ficar no meu lugar, ouvi tudo, mas eu quero ficar no meu lugar, não quero ir na frente. Você não crê no ato profético. Porque se você crê, você vem. Pastor, não é para mim a palavra. Deus abençoe, filho. Está tudo bem. Glórias a Deus. Que permaneça assim. Agora, como eu disse de manhã, eu fui o primeiro a estar aqui. Eu já estava aqui antes de você chegar. Já tinha descido o degrau. O que é que o Senhor tem que reconstruir na sua vida e que você está clamando aqui a Ele? Feche seus olhos e apresente sua vida ao Senhor. Feche seus olhos e apresente sua vida ao Senhor. Porque eu tenho algumas coisas que o Senhor tem que reconstruir na minha vida. E eu creio que eu vou sair daqui de posse de vitória. E eu creio que você também vai sair daqui de posse de vitória. Você não saiu do seu lugar à toa. Existe um mover de fé nesse lugar. Existe uma unção de Deus nesse lugar. Existe uma unção de Deus nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida desse povo que saiu daqui e está semelhantemente tocando no cordão, na corda escarlate. Senhor, eles estão semelhantes àqueles que fazem esse ato profético, apresentando suas emoções, sua família, apresentando a salvação da sua casa, apresentando saúde, apresentando finanças, apresentando reconstrução da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós temos aliança com Deus, nós temos aliança com o Senhor. E Pai, a partir dessa aliança, que o Senhor reconstrua a nossa história, que o Senhor reconstrua a nossa vida,
Que o Senhor reconstrua, Pai amado, o nosso caminhar, o nosso futuro. Pai, está em escombros, sim, por conta de atitudes erradas do passado, mas há poder na segunda chance do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para uma segunda oportunidade. E aqui está, Pai, o teu povo de posse, de viver o novo, depois da segunda oportunidade trazida por Deus. Senhor, fica à vontade entre nós. Levanta as minhas mãos e eu abençoo a todos esses que estão, Pai querido, Pai amado, nesse ato de fé, de vir ao altar, tomando posse de uma promessa, tomando posse de uma reconstrução, tomando posse de uma aliança. Fica à vontade entre nós para nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus, e quem crê diz, se você tomar